Fala pessoal, abeiros, abeiras, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro que nós vamos falar de direito processual civil, disciplina excelente, matéria gostosa. Como eu disse, né, nós temos aqui uma matéria técnica e aí fica o reforço do recado. Se ficou alguma lacuna, se ficou algum conceito, em se tratando de processo civil, muitas vezes as dificuldades residem ali nos conceitos de base. Então, vocês extraordinários estão aí convidados para participar dos nossos grupos que vocês já conhecem e tirar dúvidas e participar. Não deixem coisa para trás, tá bom? Então, vamos aqui começar a nossa abordagem. Vamos falar hoje sobre competência, tá? Competência é uma matéria que é extremamente importante, tanto para a primeira como para a segunda fase, até porque o teste de competência, né, grande que se tem na segunda fase, versa sobre para onde você vai mandar o processo. Ele vai te dar ali uma situação concreta e você vai ter que saber para onde que você vai mandar esse processo. Então, o endereçamento é o primeiro ponto, né, que você tem ali na segunda fase do OAB. Mas, professora, eu não vou fazer em processo civil. Não importa, não importa. Vai fazer em outra área? Vai fundo, vai fazer em empresarial? Precisa disso aqui. Vai fazer em direito administrativo? Precisa. Constitucional? Também. Qualquer outra área, tirando penal, que aí os critérios são um pouquinho diferentes, qualquer outra área você vai precisar entender a lógica, né, da designação de competência. Então, grave essa aula. Se você chegou aqui na segunda fase, então reassista junto comigo, você não vai se arrepender. Vamos aqui? Em se tratando de competência, nós temos aqui as regras de jurisdição e competência. Falamos já o aspecto introdutório, os conceitos, a divisão, né, de competência absoluta e competência relativa. Nós aqui temos as causas de modificação de competência. E do que se trata essas causas de modificação de competência? Deixa eu botar a caneta aqui. A gente tem a situação de conexão e de continência, tá? Duas situações que muito se parecem ali na letra da norma, mas se a gente for olhar os detalhes, são bem diferentes. O que são duas ações conexas? Duas ações conexas, duas ou mais, né, ações conexas, é quando eu tenho em comum o pedido ou a causa de pedir. O pedido, a gente não tem muita dúvida, a gente tem aqueles critérios no CPC com relação ao pedido, né? E a gente tem aqui a causa de pedir. Muitas vezes a gente deixa para trás algumas questões, né, com relação à causa de pedir, como é que ela é conceituada, o que é a causa de pedir próxima e o que é a causa de pedir remota. Isso acaba ficando lá para trás, lá no começo do nosso curso de direito, né? Mas vamos aqui reviver o que é essa causa de pedir aqui. Eu tenho a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. Então vamos pensar aqui. Causa de pedir próxima são os fundamentos jurídicos. É aquela parte, se você conhece uma petição, você tem aquela parte, né, dos fundamentos. E aí eu tenho a causa de pedir remota, que são os fatos ocorridos. Síntese fática dos fatos, é aquela parte da petição que você fala pelos seguintes fatos e fundamentos. Aí você começa dos fatos ocorridos, aí você tem a causa de pedir remota. Aí você tem dos fundamentos ou dos fundamentos jurídicos. Aí você tem a causa de pedir próxima, tá bom? Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Porque, gente, a sentença, ela tem esse caráter, né, de ser fixa. Quando a gente fala de sentença, a gente tem uma ideia
de algo que está se encerrando. Quando você coloca ali no artigo 316, por exemplo, do Código de Processo Civil, você tem que a sentença é o ato que põe fim ao processo. Como que a gente tem que fazer essa leitura do 316 do Código de Processo Civil? É o ato que põe fim à fase cognitiva do processo, porque o processo pode não acabar ali. Eu posso ter uma fase recursal. Eu não tenho um outro processo caso eu tenha recursos. Então, eu tenho uma fase recursal, se houver essa impugnação daquela sentença, então eu começo ali pela apelação, pelo recurso inominado, nos casos de juizado especial. Então, eu tenho um ato que põe fim ao processo? Mais ou menos. É o ato que põe fim à fase de conhecimento. O que é a fase de conhecimento? É aquela fase onde eu vou apurar as razões de fato e de direito. Beleza, põe fim ao processo de conhecimento. Posso ter ainda uma fase de cumprimento de sentença, né? Uma fase executiva do processo, que daí aquilo que ficou estabelecido na sentença vai ser cobrado. Então, eu tenho os meios coercitivos para se cobrar de um devedor. Eu tenho os meios até mesmo de subrogação para poder fazer quitar aquela obrigação, certo? Então, a gente tem que a sentença com grandes aspas, né? Ela é o ato que põe fim ao processo, ela é o ato que põe fim à fase cognitiva do processo. Então, se eu já passei dessa fase cognitiva do processo, não faz sentido eu reunir processos para evitar decisões conflitantes. Aqui o grande objetivo é evitarem as decisões conflitantes, ok? Vamos aqui. Olha só. Serão reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar riscos à prolação, olha eu aqui de novo, de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O objetivo da conexão é evitar decisões conflitantes. Entretanto, se houver processos que aparentemente não sejam ações conexas, a gente tem também a possibilidade de reunir esses processos para julgamento conjunto. Mas, professora, como é que a gente faz? Vamos construir um exemplo. A FGV, ela gosta, né, de exemplos. Como que a gente pode construir um exemplo de conexão? Vamos pensar. A gente tem muito ali nas redes sociais, né, aquelas ações de consignação em pagamento, certo? Então, vamos pensar aqui numa ação de consignação em pagamento relativa a parcelas de um contrato de financiamento. Quase que vem aí uma propaganda, né, que você recebe em rede social aí. Mas eu quero uma ação, estou falando sobre uma ação de consignação em pagamento de parcelas de um contrato de financiamento de veículo. Cuidado com isso, inclusive, gente. E a gente tem uma outra ação, que é uma revisão do mesmo contrato, né? Então, tem essa possibilidade aqui de continência. Agora, vamos pensar o seguinte, existe uma ação de busca e apreensão. A pessoa tá lá, vamos pegar um contrato de veículo, né? A gente tem a ação de busca e apreensão por atraso nas parcelas. Então, o devedor está inadimplente com relação àquelas parcelas, o veículo, ele encontra-se, né, em alienação fiduciária, e aí, beleza. A empresa, o banco, entra com ação de busca e apreensão. É um cenário temido por todo mundo que parcela veículo, né? Aí, beleza. Existe aqui a ação de busca e apreensão. E existe também uma outra ação. Vamos pensar aqui, uma ação de revisão do contrato, que é objeto também dessa busca e apreensão. São ações conexas. Existe semelhança na causa de pedir. A causa de pedir versa sobre o mesmo contrato. Ah, mas o pedido é diferente. Sim, o pedido é diferente. Mas a ação, ela versa sobre o mesmo contrato. Então, se der bom na busca e apreensão,
eu corro o risco de comprometer a revisional de contrato e vice-versa. Então, junta essas duas ações, o juízo é o mesmo, tá bom? Vamos pensar agora numa outra situação, né? Como na OAB a gente trabalha com estudo de caso, exemplos são sempre muito bem-vindos. Então, vamos pensar aqui numa ação indenizatória de dano moral do filho de uma pessoa que faleceu em um acidente. E a mãe também dessa pessoa falecida quer ajuizar uma ação de dano moral, exigindo danos morais contra, sei lá, a concessionária ou a operadora responsável pelo acidente. Nesse caso, eu também tenho uma hipótese, né, de conexão. A causa de pedir e o pedido, né, muitas vezes esse é o mesmo. Então, eu tenho uma hipótese aqui de conexão. Porque se existem elementos para o dano moral em favor do filho, podem ter elementos também para o dano moral em favor do ascendente, né? Então, tem essas hipóteses, eu tenho essa possibilidade de conectar duas ações. Vamos seguindo aqui em modificação de competência. Outra hipótese de modificação de competência que eu tenho é a continência. A continência, meu povo, eu tenho uma ação maior e uma ação com um objeto menor. Então, eu tenho uma ação que é mais abrangente e outra menos abrangente. Então, dá-se-á continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Tá? E aí, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, o que é a ação continente? Vamos pensar aqui, para a gente fixar conexão e continência, a gente pode pensar no seguinte cenário. Nós temos o nosso continente. No continente não tem os paizinhos. Eu sei que é um macetinho, mas eu acho que serve para a gente ter uma noção, trazer essa noção para o processo civil. Tá vendo? O continente é o grandão, é o continente. E contida é a pequenininha, tá? Então, se a ação grandona, tá? Aqui é o continente, tiver sido proposta anteriormente no processo relativo à ação contida, será proferida sem resolução no mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Então, se a ação maior, a continente, ela for proposta antes da menor, a contida, será proferida a sentença sem resolução no mérito com relação a essa daqui. Agora, se for o contrário, se a pequenininha, a contida for primeiro e depois vier essa com objeto maior, a continente, aí as ações serão reunidas, tá? A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento. O juízo prevento é aquele que chegou primeiro, né? É aquele que tomou conhecimento e já despachou primeiro no processo. Então, ele é o prevento. Ele é aquele que primeiro se manifestou. Onde serão decididas simultaneamente. Professora, vamos pensar aqui numa ação que tenha caso de continência, né? João, vamos dar o nome pro João. O João, ele ajuizou uma ação e ele pleiteou nessa ação a anulação integral de um processo. Só que ele anteriormente já tinha entrado com uma ação e pediu a anulação de uma das causas, por exemplo. Então, vem cá. Ele veio aqui primeiro e falou assim, nossa, esse contrato, ele tá errado. Então, ele ajuizou uma ação contida. Ela falou assim, nossa, tem algumas cláusulas desse contrato que não estão bacanas, essa aqui eu vou ajuizar uma ação e vou tentar judicializar e anular essa cláusula do contrato. Depois,
ele trocou uma ideia com o pessoal mais entendido, e aí falava assim, não, esse contrato, ó, tá todinho errado. Esse contrato, ele é totalmente nulo. Pode pleitear a anulação dele todo. Aí, essa ação que contempla o contrato todo é a continente. Então, eu tenho uma ação maior depois da menor. O que vai acontecer aqui? Eu vou juntar os dois. E se for o contrário? Eu vou, ajuizo uma ação, faço como o João, ajuizo uma ação pleiteando anulação de um contrato como um todo. E, bom, quando eu ajuizo essa ação pleiteando anulação do contrato como um todo, eu vou pensar melhor, eu falo, quero anular só uma cláusula desse contrato. E aí eu entro com uma ação menor. Então, essa ação menor que eu entrei depois, que tem um objeto menor, que já é abrangido pelo objeto maior, vai ser extinta sem resolução no mérito, tá? Então, eu tenho que prestar atenção com relação a essa questão da continência. Ação contida, ação continente. Vamos seguindo aqui. Falamos, né, do juízo prevento. Então, eu tenho aqui o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, é o juiz que chegou primeiro, tá? Então, a prevenção, ela se dá ali no juiz que chegou primeiro. E aí, ó, se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Ou seja, o juiz que chegou primeiro, o juiz que recebeu primeiro a ação, tá bom? A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Aqui eu tenho o princípio da gravitação jurídica, tá? Então, qualquer ação acessória, ela acompanha o principal. Essa lógica é muito do direito civil, né? O acessório acompanha o principal. Incompetência. Vamos seguindo aqui, firmes e fortes. E como é que vocês estão, galera? Como é que vocês estão? Deram uma respirada, deram uma sacudida aí. Vamos chegando. Incompetência. Ah, professor, incompetente é aquele juiz ruim que só faz despacho, ruim, sentença, ruim. Não, gente, brincadeiras à parte. A incompetência, ela pode ser absoluta ou pode ser relativa, tá? E ela é alegada como preliminar de contestação. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Existe a incompetência absoluta. A incompetência absoluta ela é matéria de ordem pública, ela pode ser conhecida de ofício, alegada a qualquer tempo do processo e em qualquer instância. Então, quando se trata de incompetência absoluta, eu tenho uma questão de ordem pública, tá? E a incompetência relativa? A incompetência relativa, ela está sujeita à prorrogação de competência. O que é isso? Um juízo que inicialmente era incompetente, se a incompetência for relativa, o juízo que é inicialmente incompetente se torna competente caso na contestação essa competência não for suscitada. Então, quando se apresenta a contestação, você precisa necessariamente alegar incompetência relativa sob pena de prorrogação da competência, ou seja, o que não era competente, ele passa a ser competente. Então, a competência ela acaba tendo esse efeito de se estender. Ora, porque a incompetência relativa ela se dá, né, no interesse das partes, não se trata de matéria de ordem pública. Então, tem que arguir a incompetência na contestação. Incompetência absoluta, incompetência relativa. Qual o momento mais adequado para ser arguída? Na contestação. Entretanto, a incompetência absoluta não só pode ser arguída a qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou seja, o processo ele já foi para recurso, o negócio já está passeando lá no STF, e aí você percebeu que existe uma situação aqui, e aí você notou que é uma situação de incompetência absoluta, o trem já está lá no STF. Pode ser declarada lá? Pode, é matéria de ordem pública.
Pode o juiz de ofício, o tribunal de ofício, conhecer dessa incompetência absoluta? Pode também. A relativa, por ser no interesse das partes, funciona um pouco diferente. Na primeira oportunidade, na contestação, em preliminar de contestação, você já precisa alegar essa incompetência relativa, tá? Se não alegar, bom, se é incompetente relativo ali, ó, só continua, só vai. Só vai, ninguém falou nada, seguiu. Não falou na contestação, incompetência relativa, posso falar depois? Não posso arguir incompetência relativa posteriormente, tá bom? Vamos aqui. Então, ó, a incompetência absoluta, ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Quando eu falo que algo deve ser declarado de ofício, eu estou falando, olha, é o serviço do juízo identificar essa violação de matéria de ordem pública, tá? Após a manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Então, não é meu. Eu vou entregar essa bomba para quem é de direito. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, né? Aqui eu tenho o princípio da eficiência vigorando. Então, se não houver manifestação contrária, então mantém-se aquela decisão proferida, tá? Questão de prorrogação de competência, nos casos da incompetência relativa que nós falamos aqui, tá? Ela ocorre se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. A petição de contestação, ela é dividida, né, gente, em preliminares e mérito. Aí nas preliminares eu coloco aquelas preliminares que são peremptórias, as preliminares dilatórias, as preliminares que são capazes de gerar o julgamento sem apreciação do mérito, e eu tenho as preliminares que são chamadas dilatórias, que são questões que vão ser avaliadas ali no curso do processo, tá? Então, é algo que figura antes de eu discutir o mérito da ação. Eu quero julgamento sem resolução no mérito, eu coloco esses elementos processuais ali nas preliminares de contestação. Então, a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. O Ministério Público, ele pode atuar seja como parte, nas situações que a lei prevê, seja como fiscal da lei, o custos legis, quando existe interesse indisponível em jogo. Então, se tratando de interesse de menor, de incapaz, de interesse público, são os interesses indisponíveis, o Ministério Público necessariamente vai atuar, tá? Ele atua ali como fiscal da lei. Ele pode atuar como parte? Pode atuar como parte. Grande exemplo disso é na ação civil pública, né? A gente tem o Ministério Público atuando como parte do processo. As atribuições do Ministério Público, elas são atribuições constitucionais, elas estão lá no artigo 129 da Constituição Federal, que vale dar uma lida também, tá bom? Conflito de competência. O conflito de competência é o tal do toma que o filho é seu. Como assim? Eu vou falar de uma maneira mais tranquila, e aí a gente vai desabrochando isso. O que acontece? O conflito de competência, ele se dá na situação na qual os dois juízes avocam para si a competência para julgar, ou seja, os dois, ó, essa ação é minha, eu sou competente para julgar, ou os dois falam diferente, essa ação não é minha, toma que o filho é seu, ou se não, você me deu essa bomba aqui, não, mas essa bomba não é minha, é lá do Beltrano e manda para um terceiro. Então, eu tenho essas situações de conflitos de competência. O conflito positivo é quando dois juízos se entendem por competentes para julgar uma ação. Então, eu tenho um conflito positivo. Eu vou ter o conflito negativo de competência quando dois juízes ou mais, né, entendem que não são competentes para julgar aquela ação.
Quem julga o conflito de competência? O órgão superior. O órgão superior, ele julga esse conflito de competência. Então, se são dois juízes de primeiro grau, o órgão superior, o tribunal, vai julgar. Ah, mas qual órgão do tribunal que julga? Depende do regimento interno de cada tribunal, tá bom? Cada regimento interno vai dizer qual órgão que é competente para julgar os conflitos de competência. Então, eu tenho o conflito negativo de competência. Esse conflito negativo é quando todo mundo quer ser competente. Desculpa. Ninguém quer o processo, perdão pelo ato falho. E o conflito positivo, todo mundo quer julgar aquele processo. Os juízes, eles se entendem competentes. Quem resolve? O órgão superior. E aí o artigo 66, ele me traz essas definições aqui, ó. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes. Aqui é o conflito positivo. Dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. É o conflito negativo. É o toma que o fio é seu, segura essa bomba. Entre dois ou mais juízes surge a controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Vamos supor que seja um caso um pouco polêmico, controverso, de conexão ou continência. Um entende que é o caso de conexão, ou continência, o outro já entende que não. Então, tem essa possibilidade também de conflito de competência. O juiz não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito. Então, ele suscita perante o órgão superior esse conflito de competência. Outra coisa que ele tem, né, outra possibilidade que ele tem é atribuir a outro juiz, manda para um outro terceiro que, porventura, ele possa entender como competente, certo? Então, vamos que vamos! Nossa, passou extremamente rápido, chegamos aí ao final. É uma matéria muitíssimo importante. Essa parte de conexão, de continência, é algo dentro do nosso Código de Processo Civil que merece atenção e é algo que se aproveita, né, para as primeiras e segunda fase da vida aí. Primeiras não, Deus me livre, vocês vão, passar de primeira, boto muita fé que vocês estão no lugar certo. Então, gente, eu espero vocês no próximo bloco e até logo!